E o Flamengo, né, que perde a liderança, tem a volta do Pulgar, né, Mauro César Pereira? É um jogador que era um dos principais nomes do Felipe Luiz. Felipe Luiz chegou a falar que o Pulgar tinha nível para jogar no Barcelona, né? Chegou a falar que era nível de jogador europeu. Pulgar é jogador que muitas vezes não é tão valorizado quanto merece no Brasil, e tá de volta depois de alguns meses, Mauro. A pergunta: Pulgar vai ter que ralar agora para ser titular, né, Mauro? Porque ele volta com esse meio-campo ali com Jorginho e Saúl. Ou você acha que é mais fácil o Felipe Luiz mudar o Saúl de posição para o Pulgar voltar ao time, talvez não contra o Botafogo, né, para pegar mais ritmo, mas para voltar a ser titular desse Flamengo, Mauro? Eu acho que ele não vai voltar jogando, né? O cara tá parado desde julho, 3 meses parado, teve uma fratura no pé, segunda vez que ele tem essa lesão. Vai voltar aos poucos, talvez entre os minutos aí contra o Botafogo. Se ele entrar, estiver muito bem, aí talvez jogue contra o Palmeiras no domingo que vem. Mas a priori, imagino uma volta aos poucos. E se ele escalar o Pulgar com o Jorginho, ele vai colocar, acho eu, o Saúl lá no lado direito, fazendo o que o Gerson fazia. O meia pela lado direita, e aí Pedro, Samuel Lino, talvez, né? Até porque o Arrascaeta é um atacante, né? É mais um atacante que um meia hoje. O Arrascaeta joga mais avançado. Eu acho que a coisa caminha nessa direção. Mas vai depender muito de como ele vai estar de fato para voltar a jogar. Mas quando estiver bem, eu acho assim, com todo mundo à disposição, um jogo grande, eu acho que a tendência é o Plata perder espaço para o Eric Pulgar e o Saúl jogando ali no lado direito. Acho eu. A não ser que ele insista no Plata como centroavante. Acho até que é o momento que ele precisa, não sei se está fazendo isso, conversar muito com o Pedro, acabar com essa coisa do Pedro querer fazer o toquinho de calcanhar e tal, o gol muito bonitinho. O gol bonito é legal, mas o importante é o gol. Se ele for mais objetivo, acho que ele recupera seu melhor futebol, aumenta a sua eficiência, e o time precisa dele, porque ele é o cara que finaliza. Ele, o Araújo, o Saúl também tem finalização, isso também é importante, né? Porque esse é o grande problema. O time tem o melhor ataque do campeonato por conta de jogos em que goleou. Mas em várias partidas perdeu pontos porque faltou o gol e teve chance. Todos os jogos teve chance e faltou ali colocar a bola para dentro. E isso se repete já há algum tempo, não é um problema do Felipe, é um problema que vem de antes, mas ele é o técnico da vez, cabe a ele resolver. E acho que 10 dias aí de paralisação foi tempo suficiente para mostrar algo melhor. Acho que tem a obrigação de mostrar algo melhor a partir de quarta-feira. E acho que o Pulga vai ser uma volta aos poucos. Vai ser uma volta aos poucos, a lesão grave, muito tempo parado, então vai levar um tempinho até que ele possa jogar regularmente. Ele está pendurado com 2 cartões amarelos, tem isso também. Ô Mauro, você falou de ataque, né? E uma questão que está sendo muito falada, principalmente em rede social, são os ataques ao Samuel Lino. Na minha opinião, é precipitado. Claro, ele tem que ser criticado por ter perdido o gol cara a cara contra o Bahia com um jogador a menos. Um lance daquele é para você matar. Mas eu tô vendo muita mobilização. Que custou 22 milhões de euros. Que é peladeiro, né? Foi pichado no muro da Gávea. Dá importância para esse Samuel... Sério, vamos dar importância para os vermes virtuais da rede social, que só sabe desqualificar jornalista, desqualificar jogador, ofender pesadamente, que não respeitam ninguém, que são esses caras que estão fazendo isso. E tem todas as torcidas, tem do Flamengo, tem do Palmeiras, tem todas elas. Gente que ouve um comentário nosso aqui, distorce. Tem gente que tem muitos seguidores e distorce o que a pessoa fala, joga você ali para as pessoas jogar hater em cima de você. Essa gente a gente tem que ignorar, Thiago, me desculpe. E o Samuel Lino é vítima desse pessoal, dessa ala da Flamimimi, essa ala tóxica, especialmente do Twitter, agora é o X, né? Onde é um ambiente que não cheira bem, né? Um ambiente virtual muito desagradável. Tem muita gente boa, mas tem uma turma que é abjeta e que faz esse tipo de ataque. O que eu vou falar do Samuel Lino é o seguinte: informação do Vitor, o Falso 9, que é um analista muito bom, né? Samuel Lino participou, direto ou indiretamente, de 76% dos gols do Flamengo enquanto esteve em campo. Perdeu um gol feito, perdeu. Estou criticando ele há uma semana por causa disso. Não poderia nunca perder aquele gol. Tem que treinar, tem que ter calma, ter confiança para não acontecer de novo. Ponto. Agora, ele é um ótimo jogador e é muito participativo no jogo inteiro. Agora, se esses torcedores não conseguem enxergar o que acontece em campo, só enxerga quem bota a bola dentro do gol, então é um problema deles. Acho que a gente tenta entender um pouquinho mais do jogo com um pouco mais de profundidade. E ele participa muito, muito mesmo, não é pouco não. Não foi só contra o Vitória, não. Agora, se essa turma aí não quer enxergar ou não enxerga, não gosta, é problema deles. Por mim, eles falam sozinhos. Eu não vou
me aprofundar em comentários sobre o que o bobalhão da rede social está dizendo. As pessoas sensatas da rede social, a gente pode debater. Fulano de tal, diz... ok, um comentário dele. Agora, essa horda de idiotas, podem falar sozinho. O que tem de idiota em torcida de futebol na rede social, o que não falta. Do Flamengo, por ser muito grande, tem um número também muito grande de bobalhões que ficam ali perseguindo o jogador o tempo todo. E tem outra turma que você não pode fazer uma crítica técnica. Por exemplo, eu critico muito a fase do Pedro. O Pedro é muito importante para estar dentro de campo e ser nulo, como foi na Plata, ou não fazer o gol que ele não fez contra o Estudiantes, quando estava 2-0, que ele tentou fazer mais bonito e perdeu um gol, depois de um corte sensacional que levou o goleiro e o zagueiro de uma vez só. Aí chutou em cima do Muslera, o uruguaio fez a defesa. Eu acho que ele pode muito mais do que isso. É isso que me chama a atenção. Ele pode ser muito mais do que isso. Né? Aí a gente critica. Aí tem a turma que acha que o jogador não pode ser criticado. Não, né? Quer derrubar o jogador? Quer derrubar o jogador? Isso não derruba nem faz nada. Ele só fala o que a gente acha da opinião. Agora, se você não gosta da opinião, não acompanha também. Vai procurar a tua turma. Não peço para ninguém ficar atrás de mim ouvindo o que eu estou falando. Nem lendo o que eu escrevo. Não gosta? Ok, é um direito que você tem. Né? É assim que funciona. Ou deveria ser assim que deveria funcionar. E eu acho que o Samuel Lino é vítima disso. Sabe? Tudo bem, a crítica pontual, uma má atuação, o gol que perdeu, eu acho legítimo. Agora daí, é bagre, não sei o quê, bababá. Vai me desculpar. Desculpa, isso aí é coisa de gente... Quer resolver os problemas pessoais, de repente, ali dentro da rede social, atacando alguém. Entendeu? Aí escolheram o cara para ser a bola da vez. Ele não poderia nunca ter perdido aquele gol. Se ele faz aquele gol, o Flamengo talvez vencesse o jogo com um a menos. Ele faz 1-0, o Bahia estava com 13 desfalques, muito mutilado, o Rogério cheio de problemas. E a tendência ali, pelo aquele momento do jogo, era virar ganhando de 1-0. Dificilmente teria tomado o gol que tomou, porque você faz 1-0 ali, você se fecha... De repente não comete o erro que cometeu, você leva 1-0 para o vestiário, aí você imagina o vestiário do time que está perdendo com um homem a mais desde os 12 minutos. O clima. Nossa, estão perdendo com os caras que estão com 10. Aí você encaminha, de repente, uma situação diferente. Foi assim que o Botafogo ganhou a Libertadores. O jogador expulso, mas fez 1-0. O Atlético já começou a falar, cara, estão perdendo para um time de 10 jogadores. Aí fez 2-0. Aí o Atlético falou, estão perdendo por 2-0 para um time que tem 10 jogadores desde o primeiro minuto. E aí o Botafogo encaminhou uma conquista sensacional por conta disso. E ele teve muita culpa na derrota, que ele não poderia perder aquele gol. Isso aí eu concordo totalmente. Sou o primeiro a dizer. Mas isso não significa que o jogador é um desqualificado, que ele não vale nada, que ele é uma porcaria, que ele não joga. Isso tudo é bobagem. É tudo besteira. E cabe também o Felipe Luiz dar um pouco mais de liberdade para ele circular mais pelo campo, joga muito preso na ponta esquerda. Eu acho que um pouco mais de mobilidade pode ser bom para que ele possa agregar mais a equipe. E nesse jogo domingo, tem mais. Ele participou boa parte do primeiro tempo, especialmente, jogando de lateral esquerdo. Ele já jogou de lado esquerdo. O Felipe puxou pela lateral esquerda, o Ayrton Lucas virou um zagueiro mais ali interno, pelo lado esquerdo. Ele formou uma linha de 5 para defender o 0-0. Que era um jogo para você assim pensar, eu com um jogador a menos desde os 12 minutos, contra o Bahia, mesmo desfalcado, mas em Salvador, Bahia que uma semana antes derrotaram o Palmeiras, o que você tem que pensar? Um ponto aqui vale ouro, você joga pelo ponto. Se puder fazer 3 é sensacional, e dava para fazer um pontinho, o Flamengo poderia ter feito um pontinho. E ele até mudou de função nesse jogo, mas perdeu um gol que não pode perder, sem dúvida alguma. As críticas a essa jogada acho que são pertinentes. Os ataques covardes a ele, eu abomino, como qualquer pessoa, jogador, jornalista, pode ser o que for. Abomino. O que eu vejo com relação a Samuel é ataque covarde, é uma coisa abjeta. É diferente da crítica pontual, sensata, até com indignação do cara. Fala, pô, o cara custou 22 milhões e perde esse gol. Perfeito. Mas o que eu vejo assim é chorume mesmo, virtual, sabe? É uma coisa muito tóxica. E essa turma eu passo. A eles, meu total desprezo. Foi até exatamente por isso, né, que eu ia falar com o Mauro. E eu entendo a indignação dele, porque eu concordo, o cara acabou de chegar, o cara já fez boas atuações, o cara tá jogando de forma consecutiva, porque muito jogador fica no rodízio, e o Samuel Lino tá sempre jogando, e eu enxergo muito na situação dele, que eu vou perguntar pro Flávio e pro Mauro Betting também, o que aconteceu com o Vitor Roque. E o Vitor Roque foi bancado pelo Abel Ferreira. Chegou a ser vaiado, chegou a ser criticado. O Abel Ferreira não tirou o Vitor Roque. Porque o Samuel Lino, ele já mostrou em alguns jogos que ele tem qualidade. Ah, mas ele vale 22 milhões de euros. Não interessa se ele vale 22 milhões de euros. O Flamengo já pagou 22 milhões de euros. O cara não pode ficar sendo sempre cobrado pelo valor que ele custou. O Bruno Prado mesmo diz aqui sempre que todo jogador no futebol brasileiro é supervalorizado. Que quase nenhum vale esse dinheiro todo que os clubes estão pagando.
Agora, também pichar no muro da Gávea, Lino peladeiro, vaiar, ficar criticando, isso só tende a tirar a confiança do jogador. É muita burrice. Se você tem um jogador que foi comprado por 22 milhões de euros, se o treinador tá querendo manter o cara no time, fazer essa cobrança vai tirar a confiança do cara. E é fundamental ter o Lino confiante para o Flamengo dar a volta por cima, para o Flamengo voltar a pegar, né, aquele ritmo que vinha antes desses últimos empates, dessa derrota também, aí pro Bahia. Flávio Prado, a gente estava falando sobre esse excesso de cobrança ao Samuel Lino, essa mania do torcedor brasileiro de cobrar em cima do que o jogador custou. Então ele cobre do presidente, do diretor de futebol. Eu acho que tem que cobrar do cara pelo que ele entrega dentro de campo. O Mauro César Pereira trouxe aí que ele participou de mais de 70% de forma direta ou indireta dos gols do Flamengo enquanto ele esteve em campo. Agora, se começar o torcedor a cobrar um dos principais jogadores de forma exagerada, eu já até vi agora, coincidência ou não, eu estava vendo aqui as redes sociais enquanto eu estava no break, já tem página de Flamengo, né, que é o que o Mauro diz aí, dividindo tela, botando assim, Romário com 59 anos, e aí o Romário no amistoso dando a cavada por cima do goleiro, Samuel Lino com 25, eu acho, e aí ele chutando em cima. É muita burrice, né, Flávio? Assim como eu dizia quando a torcida do Palmeiras estava começando a criticar muito o Vitor Roque, eu repito, você tira a confiança do jogador. E atacante sem confiança, a tendência é só piorar, Flávio. Olha, eu li ontem uma entrevista do Jude Bellingham, ele dizendo que ele quase entrou em depressão, ou chegou até, não existe semi-depressão, né? O cara ou fica depressivo ou não fica. E ele entrou em depressão com a história do Real Madrid. Mesma coisa, foi contratado por um valor muito alto, e aí ele começou a entrar nas redes sociais para saber o que estavam falando dele. E ele falou que aquilo o abalava muito, mesmo quando era elogio, porque ele achava que aquele elogio ia ser uma cobrança lá na frente e tal. E aí, finalmente, ele procurou um psicólogo, e o psicólogo disse, velho, faz o seu trabalho e não fica dando importância para esse tipo de coisa, que isso não vai mudar nada. O que estão falando de bem e de mal para você não vai mudar em nada na sua vida. Então, é uma recomendação que eu faço. Você vai dar ouvido a idiota. Você está perdendo tempo. E a rede social é um paraíso para idiota. Todos são, não, mas a maioria é. Então, ali você está dando... Não podemos esquecer que o Brasil é um país que tem 94,7% de analfabeto funcional. Os caras nem entendem o que eles escrevem ou o que eles leem. Eles leem e não entendem, eles ouvem e não entendem. Então, você vai dar bola para esse tipo de gente? Faz o trabalho dele. Se ele se preocupar com isso, e é elogio... E vai, não tem que dar, tem que seguir a vida dele. E o Flamengo precisa dar uma bela bloco. O Felipe Luiz tem que proteger o jogador. Ao mesmo tempo com aquele negócio de chama o SAMU, não sei o que, lá que você falou que a torcida estava gritando. Esquece. E ao mesmo tempo, quando fica com essa palhaçada aí de comparação de um com o outro, e o fato dele ganhar muito dinheiro incomoda, porque a maioria não ganha. A maioria, infelizmente, ganha muito pouco, ganha um valor pequeno, e aí o cara fica indignado porque ele ganha pouco e o outro ganha muito. Mas se ele encher o estádio, ele vai ganhar muito também. Não tem problema nenhum. Basta ele encher o estádio. Basta ele jogar no Atlético de Madrid. Ele vai encher o estádio. Se ele jogar no Flamengo, ele vai encher o estádio e vai ganhar o que o outro ganha. Então, sabe... Eu acho que tem que ser muito relevado isso, muito relevado. Dá a importância que eu dou para isso, sabe? Dane-se. Você vai latir pro cachorro, se o cachorro latir para você? Não, ignora, simplesmente isso. Algumas pessoas latiram. Eu acho Tem pessoa que late pro cachorro, né? Eu acredito que sim. Aí é complicado. O cachorro late pra mim, eu vou embora. Vou latir pro cachorro, pô. Não, teve um episódio em 89, no 10 de junho de 89, um célebre... Aliás, não, foi antes, perdão. Campeonato Paulista, em Bragança Paulista, um torcedor do Palmeiras mordeu um cachorro. Matou o cachorro, mordeu era repórter nessa época. Palmeiras perdeu de 3-0. Não, é interessante. Não, foi no 1-1. Foi no 1-1. Até ganhou a Taça do Brasil e depois perderam no 10 de junho 3-0. Até por isso o Bragantino também ganhou. O time do Luxemburgo amassou o Palmeiras. Teve uma derrota e não foi nem pra semifinal do Paulista. Mas foi 1-1 que o Palmeiras ganhou a Taça dos Invictos, empatou. Acho que até gol do saudoso cara do Manga. dessas torcidas uniformizadas. O torcedor da Mancha, uma confusão lá, mordeu um
cachorro. Criou-se um clima ruim também, como no jogo líder do Pacaembu, 2-0. Imagine como esses caras vão pro estádio, boa parte deles, como eles vão de cara limpa, né? De cara limpa. Não era um cachorrinho, tá? Esses cachorros de polícia que são treinados. Aliás, foi esse cachorro que o cara mordeu. Agora o que eu digo, o Flávio, e eu pergunto também pro Mauro Betti, o que eu digo dessa situação é que você criticar, questionar, tudo bem, mas é que a torcida, ela destrói a confiança do jogador. Claro. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não colocaria Luiz Araújo no banco do Flamengo, tá? Não colocaria. Pra mim foi o cara que melhor caiu no ataque do Flamengo, assistência, finalização. Agora, é pra vaiar o Plata ou o Samuel Lino? Não. Se o treinador tá optando pelos dois, você tira a confiança. Agora, pra mim, e eu quero até saber de você, Mauro Betti, e também do Mauro César Pereira, o Luiz Araújo, eu não entendo ele ter perdido essa vaga de titular, porque a gente sabe que o Flamengo não tem time titular, mas tem aquela base que joga os principais jogos. E o Luiz Araújo, quase sempre que ele jogou, ele participou de gol, ele deu assistência, ele fez gol. Eu não tiraria o Luiz Araújo, mas também sou totalmente contrário àquele massacre, como foi feito com o Vitor Roque, como está sendo feito com o Samuel Lino, como eu acho que já vai ser feito com o Plata. Por quê? Porque o Flamengo não está fazendo gol, Mauro Betti. E é interessante, Pilhado, você pegar aí, não juro que não vou tão longe dessa vez. O Raí chega ao São Paulo em 87 para 88 e só explode mesmo em 91. Né? Dario Pereira, que o Flávio também acompanhou muito bem, ele chegou como meio-campista, até jogando meio fora de posição, mas ele vai estourar 3 anos depois como zagueiro ao lado do Los Carlos, escalado pelo Carlos Alberto Silva no São Paulo, campeão paulista no 80. Casos recentes, eu já falei várias vezes aqui, todos esses caras do Palmeiras, o próprio Rafael Veiga, estavam no índex de uma nota oficial da Mancha Verde que não os queria no Palmeiras. Era o Abel, Rafael Veiga, Scarpa, Marcos Rocha, Zé Rafael, Luan, todos campeoníssimos pelo Palmeiras. Vitor Roque agora. Né? Claro que tem jogador que entra voando. E acho até que o Samuel Lino entrou muito bem. Pô, o Samuel Lino jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Atlético de Madrid, chega, já vem uma pauleira, que é jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, e segue o jogador que, acho que maior minutagem, jogou todos os jogos pelo Flamengo. Ele começou muito bem, teve uma queda de produção, e sim, e aí pegando casos atuais, o Samuel Lino, o próprio Vitor Roque, jogadores que acabam sendo os mais caros dos clubes, eles pagam uma conta que não é deles, e a conta é do clube, que é aí que você pode discutir. É o caso quando, por exemplo, o Leandro Damião chega ao Santos custando 42 milhões de reais à época, era um absurdo. O próprio Leandro Damião sabia que ele não valia aquilo, e acabou sendo cobrado. Pois acabou com a carreira. Não é culpa dele, é culpa de quem faz um contrato que era absurdo mesmo. O próprio Memphis Depay agora no Corinthians, custando... Eu não gosto de falar de salário de ninguém mesmo, mas já que está escancarado, até porque vale... Não vou falar, mas até porque todo mundo sabe qual é. O custo do Memphis Depay no salário mensal, mais os gastos com moradia, com segurança, é uma conta que eu não compraria o Van Basten por esse... O Johan Cruyff, para pegar exemplos holandeses, tá? E olha que ele é o maior artilheiro da seleção que tem o Van Basten e o Cruyff, né? Mas, enfim, então, de novo, você precisa ver o que você tem de dinheiro. E outra bobagem que nós da imprensa falamos, não tem que ver o fair play financeiro. Não, tem que ver quando o clube faz direitinho. O Flamengo é exemplo, o Palmeiras é outro. O Flamengo tem o dinheiro que ele tem para investir. O Palmeiras tem o dinheiro que ele tem investido. Quem não tem é o Corinthians. E, aliás, o Flamengo nem chegou a cogitar o Memphis Depay porque é um absurdo. O Palmeiras também nem foi tocado e não contrataria. Então, assim, se você tem o dinheiro, ok, você pode discutir se vale a pena investimento. Agora, quando você não tem, que é um caso quase que criminoso como o do Memphis Depay, por um clube que deve quase 3 bilhões, aí é um caso terrível, pode acabar com o clube ou fazer o que está acontecendo. E o Corinthians é tão grande que consegue superar isso aí. E o Samuel Lino está pagando uma conta que não é dele. A gente lembra o Ricardinho, quando em 2002, depois do Penta, sai do Corinthians e vai para o São Paulo, que até jogadores do elenco chamavam o Ricardinho pelo quanto que ele ganhava, né? Era o número que ele ganhava, né? X, é isso. Xentinho ainda, né?
por conta do Ricardinho. Então, assim, algumas maledicências, ainda num país tão injusto socialmente, que paga o que não paga para professor, para tanta gente, paga o que não deveria pagar para outros, aí vai mérito ou sorte de quem ganha o que ganha, enfim. Então, assim, você ficar analisando o jogador pelo que ele custa, claro, você tem que fazer a relação entre o custo-benefício e o custo-malefício também, mas não ficar cobrando, você custa isso aí, você é o jogador mais caro da história do Flamengo, porque, evidentemente, o Samuel Lino não é o maior jogador da história do Flamengo e nem será, mas eu entendo que é bom jogador. Quando o Flamengo traz o Vitinho em 18, ele era o mais caro da história do Flamengo. Não pode. Evidente que não podia. Mas ok, e cobrou por isso. Você pode exigir um pouco mais, mas eu acho que a cobrança do Samuel Lino, como destacou o Mauro César, é exacerbada. Não precisa nem falar das pichações. E tô contigo também em relação ao Luiz Araújo. Acho até que ele caiu um pouquinho, mas podia ter mais minutagem nos últimos jogos também, até para dar um descanso para o Samuel Lino, que tem jogado muito, mas não tem jogado tanto assim. E eu acho que o Luiz Araújo, né, se ele não é o primeiro, ele é o segundo jogador que mais participou de gols do Flamengo na temporada. Eu vou até pedir isso pro Kaique, porque eu fico questionando por que ele perdeu tanto espaço. Eu acho que é um jogador que cria, ele muitas vezes toma a decisão errada, mas ele arrisca, ele chama o jogo, ele chuta, ele cobra escanteio, cobra falta, é líder em assistência. Eu acho o Luiz Araújo hoje mais eficiente que o Plata e que o Samuel Lino. Agora, é para cobrar tanto do Lino como está sendo feito? Para mim, claro que não. E eu acho que a grande lição do Lino tem que ser o Vitor Roque. Vitor Roque chegou, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, foi criticado porque mereceu ser criticado, mas criticado, o que eu digo, é a crítica normal, tá? Não os exageros. E deu a volta por cima. Tá numa fase absurda, melhor fase dele nos últimos anos, porque ele foi mal no Barcelona, foi mal no Betis, foi mal no começo do Palmeiras e agora recuperou a confiança o Vitor Roque.